É possível receber salário maternidade do INSS, mesmo que tenha pagado apenas uma contribuição? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Olá, pessoal, eu sou Tarine Sanches, advogada especialista e professora de Direito Previdenciário e trago essa novidade com base numa decisão recentíssima do STF falando sobre a constitucionalidade de uma lei, se é possível que fosse exigido de apenas algumas mulheres um número mínimo de pagamento para o INSS. Tem um termo em direito previdenciário que talvez você conheça muito no plano de saúde, que é chamado de carência. É muito comum lá no plano de saúde eles exigirem, por exemplo, para poder fazer o parto, um número mínimo de meses que você já tenha pagado o plano para que ele possa cobrir o seu parto. Senão você tem que usar ou o SUS ou você faz o pagamento particular. Isso é chamado de carência. No direito previdenciário existe também essa carência, que é um número mínimo de meses que você tem que pagar para o INSS para você poder acessar alguns benefícios. O salário maternidade é um caso complicado, porque se fosse uma pessoa que estivesse trabalhando com carteira assinada, uma empregada, a empregada doméstica ou até mesmo a trabalhadora avulsa, essas mulheres, se elas só provassem que elas estavam nessa condição, elas poderiam receber o salário maternidade, independente de quantos meses elas tivessem pagado para o INSS. Mas aí, se chegasse lá uma contribuinte individual, autônoma, sabe? Essa que trabalha por conta e paga o carnezinho. Se chegasse lá uma segurada facultativa, aquela que não trabalha, mas ela quer ter seguro do INSS, então ela vai contribuindo todos os meses. Ou até mesmo a desempregada, que já pagou o INSS, mas agora está desempregada. O que o INSS pedia para ela? Me prova que você tem 10 meses de contribuição até a data do parto, para eu poder te pagar o benefício ou não. Então, fazia assim, uma distinção, uma diferença entre as mulheres. E o STF entendeu isso e julgou falando, olha, a lei não pode fazer essa diferença. O que muda entre uma pessoa que trabalha com carteira assinada e uma pessoa que paga o carnezinho? Não muda nada. Então, a gente não pode exigir esse número mínimo de pagamentos só para algumas mulheres. Então, tem que ser igual para todas elas. Então, com essa nova decisão do STF, é possível que receba o auxílio maternidade ou o salário maternidade apenas comprovando um pagamento para o INSS e que tem este vínculo, essa relação, essa qualidade de segurada. Então, a gente tem duas situações aqui importantes. Vou separar para você entender melhor. A primeira, a pessoa que ainda não teve filho, que ainda vai ter filho e não paga para o INSS. Então, a pessoa já está grávida, ela já sabe, não contribui, não tem vínculo com o INSS, ela vai ter direito ao salário maternidade? Se começar a pagar hoje, até a data do parto tiver pelo menos um pagamento para o INSS, é possível ter direito sim ao salário maternidade. E isso discutindo de acordo com essa decisão que o STF decidiu. Guarda essa informação que mais para frente eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Ok, se essa pessoa ela for fazer esse pedido do INSS lá no INSS e for negado porque ela não tem pelo menos 10 pagamentos, ela pode recorrer à justiça para ver enquadrado o direito dela de receber esse salário maternidade com base nessa decisão que a gente tem, que eu vou deixar aqui na legenda, na descrição do vídeo, na verdade, eu vou deixar qual é o fundamento para isso. Ponto. A segunda situação são de mulheres dos últimos 5 anos que já tiveram feito pedido para o INSS e o INSS falou: você não tem direito porque você não tem esse número mínimo de pagamentos, você não tem carência. Lá no seu motivo do porquê que o INSS negou vai estar falando que é por causa da carência. Então, se esse for o seu caso, então você também pode discutir, mas aí não vai ser no INSS, já vai ser judicialmente. Você pode discutir o seu direito de receber o salário maternidade. Mas a data do parto, ela tem que ser nos últimos 5 anos, ok? Então, se atente a esse detalhe. Qual era a informação que eu falei para você? Guarda que já a gente vai falar. Essa decisão do STF, ela ainda não transitou em julgado.
que é esse termo esquisitão? Transitar em julgado significa que não pode ter mais nenhum tipo de recurso, que essa decisão acabou, ela é final, ninguém pode mais discutir sobre ela. Ela ainda não chegou nessa fase, tá quase, mas ainda não chegou, ainda vai um tempinho. Então, não vai ser necessariamente neste momento que você vai conseguir resolver essa sua questão. Mas, se você já estiver nessa situação, você pode já buscar o auxílio de um advogado especialista em previdenciário para que ele te oriente qual vai ser o melhor caminho, se já vai ser discutir judicialmente, se vai ser esperar a decisão do STF transitar em julgado, finalizar de vez. Assim, ele vai te dar uma garantia que você não vai ter nenhum prejuízo por não pedir, porque a gente tem prazo para poder fazer alguns pedidos. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá bom? Outra informação muito importante, que é na verdade uma precaução. Então, se você for uma pessoa precavida, se você ainda pretende engravidar e você tiver condição de fazer as 10 contribuições para o INSS, por precaução, eu te aconselho a fazer. Ai, Tarine, mas você acabou de falar que só uma basta? Sim, mas eu te disse também que a decisão do STF ainda não transitou em julgado, não finalizou de vez. Então, não vamos contar com a sorte. Se você pode fazer os 10 pagamentos, então faça os 10 pagamentos. Ah, tem mais um detalhe importante que pode fazer com que você tenha que pagar menos tempo. Se você já fez pagamento para o INSS lá atrás e agora você já não tem mais nenhum vínculo e você vai voltar a pagar o INSS, você não vai precisar pagar os 10 meses para poder ter direito ao benefício. Você vai precisar pagar só 5. Quando você pagar os 5 meses, você vai poder somar com os meses que você pagou antes. Você pode resgatar aqueles pagamentos anteriores. Mas na dúvida, sempre consulte um advogado especialista em previdenciário da sua confiança. Qual é o próximo vídeo, o próximo assunto que você quer ver aqui no canal? Deixa para mim nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários também. A sua participação é fundamental para mim. A gente se vê no próximo vídeo.